Na medida em que se aproximam as eleições presidenciais de 2022 e a situação do Bolsonaro começa a se agravar, começam a pipocar as teorias, as alquimias de laboratório para tirar os poderes do futuro presidente. No caso, aquele que foi eleito no dia 2 de outubro de 2022. A gente já conhece essa história e ela tem uma palavra-chave que sempre funcionou para esses golpistas desde 1961, quando o Jango não pôde assumir, o João Goulart não pôde assumir a presidência da República em consequência da renúncia do Jânio Quadros, porque foi vetado pelos militares e pelo poder econômico-financeiro. Essa palavra se chama parlamentarismo, mas aqui vem sempre revertida de uma palavra mais comestível ou mais palatável, como é esse caso aqui do semipresidencialismo. Vamos ver aqui o que significa o semipresidencialismo, que estaria sendo ali arquitetado e articulado pelos ex-presidentes José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. A tese, que é golpista no fundo, mas é apresentada como se fosse, não é, uma alternativa para a crise política que não aguentaria mais a presença no Palácio do Planalto de personalidades fortes ou autodestrutivas, como é o caso do Bolsonaro, seria o tal do semipresidencialismo, não é? Como a gente vê aqui esse material do Globo. E é um material antigo que vem de 3 anos, né? E diz assim o seguinte: entenda o que é o semipresidencialismo. Sistema defendido por Temer e Gilmar Mendes, também o Luiz Roberto Barroso, que é outro parlamentarista, e diz que nesse sistema, presidente é escolhido em eleições. Veja bem, o presidente é escolhido em eleições democráticas, universais, né? Como vai ser o caso da eleição de 2022. Mas tem o primeiro-ministro, que é indicado pelo presidente eleito, não é? Só que esse presidente eleito, ele terá de ter a confiança da maioria do Congresso. Depois se juntou à tese do semipresidencialismo, não é? O presidente da Câmara, que é um homem muito importante, principalmente porque ele é que vai decidir se tem ou se não tem impeachment. Então ele diz que essa seria uma forma de evitar, inclusive, o impeachment. O Arthur Lira, presidente da Câmara, eleito pelos progressistas de Alagoas, disse que o debate acerca do semipresidencialismo não é invenção dele e que não há nenhum tema que não possa ser debatido na casa. Lira já declarou ser a favor do semipresidencialismo e afirmou ser contra o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O modelo coloca no cenário político a figura do primeiro-ministro e aumenta o poder do Congresso. Ao mesmo tempo em que mantém o presidente da República, eleito pelo voto direto, delega a chefia do governo para o primeiro-ministro. É ele quem nomeia e comanda toda a equipe, o chamado Conselho de Ministros, incluindo até mesmo o presidente do Banco Central. Ou seja, todo o poder para o primeiro-ministro e o Conselho de Ministros, e o presidente fica ali na retranca como uma espécie de rainha da Inglaterra, que reina, mas não governa. Por mais sofisticada que pareça essa fórmula, essa ideia não tende a vingar na prática, não é? Como demonstrou
o parlamentarismo do presidente João Goulart em 1961. O presidente, para evitar uma crise político-militar, ele aceitou o parlamentarismo, ainda que sendo na base de um golpe dado pela madrugada pela maioria parlamentar, que estava ali, não é, em conluio, não apenas com os militares, mas com as forças conservadoras e financeiras do país, além de mediáticas, é claro. Mas o Jango conviveu ali com 1 ano e pouco, né, com aquele regime, e o regime cada dia demonstrava que não havia condições, porque o poder do país estava dividido entre o presidente, o conselho de ministros, o premier, e ninguém mandava em nada. O que se verificava era apenas o empreguismo, a fome de cargo dos parlamentares, né? E, como a gente sabe, a administração do país acabou indo para o segundo plano. Aí sim, o Jango teve o Congresso, né, a própria maioria do Congresso pressionado pelas ruas, não é, porque o presidente mobilizou a população, e o Congresso teve de dar a legislação pela qual o povo decidiria, finalmente, se mantinha o parlamentarismo ou se restituía os poderes presidencialistas do presidente. Então, foi numa jornada eleitoral em janeiro de 1963 que o povo decidiu derrubar o parlamentarismo por mais de 80% dos votantes. Logo depois, os tucanos, que adoram esse sistema de governo, não é, o parlamentarismo, chegaram a introduzir na Constituição de 1988 lá uma cláusula pela qual o povo deveria decidir novamente se queria ou não o parlamentarismo. Ninguém perguntou nada ao povo, mas de qualquer maneira se fez um outro plebiscito em 1993. E novamente o povo decidiu, foi contrário por larga margem à não existência ou à não aplicação ou à não volta do sistema parlamentar de governo. Agora vamos ver como é que isso funciona na prática em outros países. Há aí um erro histórico que confunde, não é, o semipresidencialismo com o sistema francês, o sistema gaullista introduzido pelo general Charles de Gaulle em 1958 na França, cujo objetivo, não é, da implantação daquele regime que derrubou a Quarta República e instituiu a Quinta República, chefiada pelo general de Gaulle, um líder soberanista da França, não é? E que queria a volta do poder de decisão da França, que estava ali sufocado pelos Estados Unidos. E a Inglaterra, os vencedores, considerados vencedores da Segunda Guerra Mundial, juntamente com a então União Soviética. Só que o de Gaulle não queria se submeter, né, àquela interferência que ele considerava indébita, porque queriam sempre subjugar a França, e o general teve então a força de mobilizar inclusive o parlamento. E para ser designado primeiro-ministro, ali, claro, não houve nem sequer convocação de uma Assembleia Constituinte, foi o general, como eu disse, praticamente sozinho, que impôs aquela Constituição. Claro que consultando o povo, não é? E o povo francês, por 80%, apoiou essa nova Constituição. E o que dizia essa nova Constituição? Reforçava os poderes do presidente da República, que aí sim seria escolhido de forma direta, né, pelo voto universal e livre, né, das amarras do parlamento. E o que acontece com esse novo presidente, que acabou sendo, claro, o de Gaulle, que ele fez justamente o figurino para ele. E a partir dali houve estabilidade na França, porque o regime parlamentar de então, o regime parlamentarista não estava funcionando, era o caos completo. Nos últimos 12 anos, desde a guerra
a vitória da guerra, da Segunda Guerra Mundial, houve nada menos que 25 gabinetes, ou seja, 25 primeiros-ministros em 12 anos. O que isso significa? Significa pelo menos um primeiro-ministro a cada 6 meses. Então, era o caos total e a França se encontrava inadministrável, inclusive para uma situação caótica que também vivia a França, né, perdendo a guerra da Indochina, que depois virou o Vietnã. Depois houve a guerra da Argélia, a inflação altíssima. E aí sim o de Gaulle pôde empunhar, não é, o poder e realmente estabeleceu uma política que devolveu à França não só a sua estabilidade, como a sua soberania diante dos Estados Unidos e da Inglaterra, e também a sua grandeza no linguajar do presidente, o general Charles de Gaulle. Bom, essa é a situação, né, da França. Agora vamos a uma situação mais próxima aqui no Brasil, que é o semipresidencialismo ou o parlamentarismo que é praticado no Peru. É tradicional ali, aquele sistema meio misto, mas que também tem provocado forte instabilidade e até desestabilização. Veja-se, por exemplo, um caso, não é, do último quinquênio presidencial. Lá são 5 anos o mandato presidencial. O primeiro presidente, Pablo Kuczynski, foi derrubado por um impeachment. O presidente que o sucedeu, que é o Vizcarra, acabou também sendo impeachado. E depois do Vizcarra houve um arranjo lá parlamentar que designou um deputado chamado Merino para presidente da República. O Merino também foi derrubado. E acabou substituindo o Merino o Sagasti, que é o presidente que passou agora o poder para o presidente Pedro Castillo, eleito recentemente, com aquela sua bandeira também soberanista e de forte apoio nacional e popular. Agora, por que esses presidentes foram depostos? Ora, eles foram depostos por um item lá no artigo 134 da Constituição do Peru, segundo o qual o presidente da República pode ser afastado por incapacidade moral ou incapacidade física. A Constituição não estabelece exatamente o que é incapacidade moral. E aí os políticos, como sempre arranjam um jeitinho, acabaram, não é, adotando esse artigo da Constituição, o 134, que é a Constituição do Fujimori, mas que também o Fujimori acabou dando continuidade àquele regime semipresidencial que havia ali. Era um regime que a gente sabe, não é, que funcionava mais ou menos, mas o Fujimori respeitou, ainda que com aquele seu sistema, não é, ditatorial, às escâncaras, ele acabou fazendo com que o sistema permanecesse. Aí o Fujimori caiu e depois da queda do Fujimori, os políticos resolveram não permitir mais a reeleição do presidente, pois o Fujimori estava abusando do poder e queria lá continuar indefinidamente. E agora como é que acontece isso? Como é que funciona esse sistema parlamentar de governo semipresidencial? O presidente da República designa um primeiro-ministro, que no caso é uma espécie de coordenador dos ministros. E precisa ter o aval do Congresso, ou seja, a aprovação não só desse primeiro-ministro, como também dos planos de governo apresentados por esse primeiro-ministro. Se o Congresso rejeitar ou der um voto de desconfiança nesse gabinete de ministro e no primeiro-ministro, o presidente da República tem a faculdade, não é,
de designar um outro primeiro-ministro em um outro gabinete e também ser submetido ao voto de confiança do Congresso. E se o Congresso rejeitar esse segundo primeiro-ministro, o presidente da República tem a atribuição constitucional para dissolver o Congresso, convocando novas eleições no prazo de 120 dias. Aqui no Brasil, a gente se recorda que o primeiro parlamentarismo instituído em 1961 com João Goulart, ele não previa a figura da dissolução do Congresso, ou seja, era um poder que dava, não é, ao Congresso, poderes ilimitados que dava ao Congresso, né, que poderia, inclusive, fazer tudo, como foi baixar aquele regime parlamentar sem consulta à população. De qualquer maneira, essa nova lei, que está sendo ali, inclusive, defendida pelo Arthur Lira, e quem tem o deputado Moreira, lá de São Paulo, um tucano de São Paulo, como autor da emenda principal, prevê, sim, a dissolução do Congresso, mas depois de o presidente da República ter submetido pelo menos 3 primeiros ministros. Só depois da recusa do terceiro primeiro-ministro e do terceiro programa de governo, aí sim o Congresso teria, aí sim o presidente poderia dissolver o Congresso. Agora imagine só o tipo de crise que isso pode gerar, não é? Esse vai e vem. Como é que ficariam as bolsas, a pressão do mercado financeiro, né? E a administração do país, que ficaria ali praticamente incontrolável? O presidente teria de designar 3 gabinetes diferentes, ou seja, 3 ministérios. Para onde ia o país? Foi isso que fez com que o parlamentarismo não funcionasse e o povo se revoltasse. E aí sim, pôs abaixo o parlamentarismo, que não é nem mais nem menos esse semipresidencialismo que estão querendo implantar, com medo de que o futuro presidente da República a ser escolhido em outubro de 2022 seja um presidente que não esteja de acordo com o grande poder econômico, o poder financeiro e o poder midiático.